aqui é muito difícil, né? Subir para a Série A demanda investimento financeiro, em uma série de coisas. Jogar em 2 posições. Você já foi no Náutico lá no comecinho, não? Foi no Náutico. Coisas que eu não tenho como jogador, então assim, talvez até me queime, entendeu? Entendi. Então eu sempre tive essa consciência. Fiquei 2 dias olhando os caras assim no treino, né? Porque eu só via pela TV, assim, né? E de repente eu tava treinando ao lado dos caras. Tive uma ressaca alimentar, assim, de tomar muito refrigerante. Caraca. Foi, aí parei. Eu tava no Náutico e eu fui vendido, né? E aí, meu povo, continuamos aqui fazendo conteúdo para vocês, direto de Maceió, direto de Alagoas aqui, e sempre te convidando para acompanhar também os outros conteúdos, as outras entrevistas, para se inscrever no canal aqui no Cast FC, para ativar o sininho para receber as notificações, que a gente está fazendo conteúdo sempre e especialmente para vocês que estão aí acompanhando, beleza? Vamos começar aqui mais uma entrevista, mais um bate-papo com um cara que eu conheci bem novinho lá no Recife, cria do Náutico, mas já rodou muito, né? Tô aqui com o Auremi. Pô, Auremi, que massa te reencontrar, né? Quanto tempo que a gente não se via, muitos anos. E você tava falando quantos clubes você passou já, não? 13, eu acho que são 13 clubes. 13 já. clubes. É. Putz, né? Lá de trás, hein, velho? Eu me lembro que na tua época, quando começou no Náutico ali, 2012, mais ou menos, né? Até hoje, muita coisa já rolou, né? Com certeza, Rodrigo. Prazer estar aqui contigo. São 12 clubes, são 11 anos já aí. Um monte de experiência. Então, é muito legal participar e viver tudo isso aí ao longo desses 11 anos aí. Um sonho, né, cara? De quem a gente tava falando aqui antes da entrevista, pô, quem estudou lá em Olinda, né? No Colégio Santa Emília, lá em Olinda, fez todo um processo, teve que fazer uma escolha no final do colégio de jogar futebol, que é sempre difícil, né? Principalmente para a família. E hoje você venceu na profissão. Sim, é verdade. Eu tive a oportunidade de estudar, né, num colégio lá em Olinda, no Santa Emília, como você falou. Passei metade da minha idade ali escolar, né, dentro do Santa Emília, e no último ano eu tive que fazer uma escolha, né, para jogar futebol. Como eu te falei aqui antes na nossa conversa, né, Mas você terminou, né? Você mudou de escola. Isso, concluí o ensino médio, mas assim, tive que fazer uma escolha de sair de onde estavam os meus amigos, né, toda a minha história ali na escola estava ali naquele lugar. Eu tive que optar por algo e eu escolhi jogar futebol e mudar de escola, né? E graças a Deus deu tudo certo. Aí eu tô vivendo esse sonho aí. Até porque assim, né, Auremi, a gente quando faz entrevistamos Gum aqui e tal, é uma escolha de um sonho, mas também uma escolha de uma chance. Não que o estudo não dê essa chance, ele dá também. Mas assim, é uma escolha de uma mudança de vida, né? Você vem de uma infância, né? De uma família humilde, de uma infância difícil também, né? Sim, a gente encara como... Eu falo pra muita gente que eu conheço que eu sou muito feliz porque eu trabalho com o que eu amo, né? Independente da questão de mudar de vida mesmo, que também poderia ser possível em outra profissão. Sim. Mas assim, eu acho que é muito gratificante você trabalhar com o que você ama e ser bem pago por isso, né? Então, assim, era uma chance, né? Eu sou de família humilde, eu via, né, como muitos brasileiros aí que optam em jogar futebol, tem um sonho ali, né, de dar uma vida melhor para a família e etc. Então, essa era a ideia, né? Então, eu tinha que empregar toda a energia que eu tinha para jogar futebol e tentar mudar de vida. E graças a Deus, né, deu certo aí. Essa escolha que eu tomei aí deu certo, né? Você vem numa família humilde, perdeu teu pai muito cedo também, né? E já teve essa responsabilidade de ter que ajudar em casa, ter que ajudar tua mãe. Como é que foi esse processo? Então, eu até tava comentando essa semana com os meninos lá no clube. Eles estavam me zoando, porque pouca gente sabe, né? Eu prestei concurso público em 2009 para a Polícia Militar de Pernambuco. Porque foi um período ali que meu pai faleceu, minha mãe desempregada, eu com 17 para 18 e minha irmã 3 anos mais jovem que eu. E daí
eu tava sem jogar futebol, falei, vou estudar, né? Estudei numa boa escola e por pouco eu não passei no concurso público para ser policial, né? Poderia hoje ser policial em vez de Os, jogador. os jogadores estavam me zoando por causa disso, né? Batendo continência pra mim. Então, assim, a minha família dependia de mim, não tinha mais meu pai, né? Então eu tinha que fazer alguma coisa. Nesse momento eu larguei futebol, fui estudar para tentar trazer dinheiro para casa. E passado alguns meses eu tive a oportunidade de retornar a um clube, né? Que foi o Náutico. Que antes do Náutico eu joguei no esporte, 3 anos na base do esporte. E daí pude retornar, né, para poder trazer algum dinheiro para casa através do Náutico. Então por isso que eu voltei pro futebol. Mas assim, o fato de meu pai ter falecido ali quando eu tinha 18 anos, me fez tomar algumas decisões que era mais de emergência, assim, sabe? Sim, Que era sim. trazer dinheiro ali para casa. Então por isso que eu dei uma parada no futebol naquele momento. Bom, vamos falar do hoje. Você está aqui no CRB, né? E é só um início de trabalho, né? Um início de temporada ainda. Tem muita coisa por vir. Como é que é o CRB? Como é que você está sentindo aqui? Como é que é esse contato com a torcida, apesar de ser muito cedo, né? Muito pouco tempo ainda que você está aqui. Uhum. O CRB é um bom clube, né? Um clube que, como o presidente nos falou há um tempo atrás aí, é um clube que é estável ali já na Série B há alguns anos, né? Há muitos anos jogando, disputando a Série B. Esse ano ele trouxe algumas pessoas que recentemente tiveram sucesso na Série B, então assim, conseguiram subir time, né? Esse é o projeto do clube, a gente sabe que é muito difícil, né? Subir para a Série A, demanda investimento financeiro, em uma série de coisas, e ele tem se esforçado para isso, né? Tem alguns jogadores que eu já conhecia de jogar com e contra, né? E jogadores que venceram já a Série B, e eu tô feliz de estar aqui, é um bom clube, um ambiente bem legal para se trabalhar, né? O contato com a torcida ele é recente, né, como você falou, mas eu acho que eles estão felizes com esse início aí, né? Nós estamos jogando bem, estamos vencendo jogos. Eu acho que isso nos dá muita esperança aí para o que possa vir no futuro. É a meta, né? Como de qualquer clube que está na Série B, é chegar na Série A, né? Uhum. Mas tem um caminho, porque tem Copa do Nordeste, Estadual, Copa do Brasil, né? Que o CRB já surpreendeu recentemente o Palmeiras. Uhum. Então tem muita coisa para rolar, né? Sim, aí o primeiro semestre aqui no Nordeste tem a Copa do Nordeste, que é É um bem campeonato. intenso, né? Isso, é um campeonato bem legal de se jogar, assim, disputado com excelentes equipes, né? Equipes de Série A e B, tem outras de C também que são boas, tanto quanto. Então, assim, nós estamos otimistas, como eu falei, por aquilo que temos produzido, por aquilo que temos vivenciado no dia a dia. A gente está com a expectativa de fazer um bom primeiro semestre, né, no estadual, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, que financeiramente também é muito importante, Sim. né, para que a gente tenha sucesso aí até o final da temporada. Bom, você jogava jogo de lateral, jogo de volante. Hoje eu acho que está mais definido, né, como jogador de meio de campo. Mas assim, como é que foi esse teu processo de jogar em duas posições? Já foi no Náutico lá no comecinho, não? Foi no Náutico. Começou no Náutico, né? Quando eu subi ali, eu subi em 2010, fiquei uns 2 anos ali sem jogar muito, entrava em alguns jogos e tal. Em 2012 foi quando eu joguei, assim, de verdade, efetivo, assim, pegar uma sequência de titular no Náutico. Na minha posição, tinham vários jogadores, assim, pesados, a gente fala assim, né? Na tua posição, na cabeça de área, Volante, de volante. volante, que eu sempre fui volante. Uhum. Tinha ele Carlos, Derlei, Martinez. Então, assim, Everton no ano anterior, 2011. Então, assim, era uma posição que seria difícil eu ter espaço, né? E quando eu joguei em 2012, aconteceu, eu costumo falar que foi coisa de Deus, assim, sabe? Uhum. Tiveram algumas suspensões, algumas lesões, e eu entrei de volante, foi meu primeiro jogo contra o Salgueiro. E aí eu joguei muito bem. No jogo seguinte eu fiquei de fora, fiquei no banco, porque alguns desses jogadores retornaram. E no jogo seguinte, que eu acho que era contra o Central, eu nem tinha treinado nem nada. Valdemar Lemos colocou o time lá e eu tava de lateral. Eu já tinha jogado na base, né? Uhum. Defensivamente, assim, sempre cumpri bem a função, né? Uhum. Mas
tinha expectativa. E assim, quando você é jovem, eu falo isso pros meninos, assim, você tem que se agarrar às oportunidades, né? Então, eu tentei fazer o melhor que eu podia naquela posição. Assim, e até porque se eu ficasse esperando, vou jogar de volante. Talvez eu não. Não tivesse pintado a oportunidade, né? Entendeu? Então, assim, eu teria. Principalmente de você ter sequência, né? Exatamente. Então, assim, quando você é jovem, você tem que se abraçar às oportunidades que aparecem. Então, foi o que eu fiz, assim, né? Eu interpretei dessa forma. Nunca fui lateral, embora joguei lá no Náutico e em alguns outros clubes. Mas, assim, a minha posição de origem mesmo sempre foi volante. E foi uma boa oportunidade que pintou e você seguiu Sim, e se destacou e sim. depois teve a chance de voltar para tua posição, né? Isso, é. Eu acho que naturalmente iria acontecer, assim, porque eu sempre me vi melhor volante, assim, do que lateral, sabe? Acho que eu quebrava um galho, assim, na lateral. Como eu falei, até defensivamente, eu acho que eu cumpria bem a função. Mas aqui no Brasil que se exige muito, exige que você chegue no fundo várias vezes, você dê assistências e etc. Eu não sou esse jogador. Entendeu? Uhum. Posso cumprir bem ali a função tática, fechar bem os espaços ali naquele lado, cumprir defensivamente a função, mas se exigir mais para frente coisas que eu não tenho como jogador, então assim, talvez até me queime, entendeu? Entendi. Então eu sempre tive essa consciência aí de que eu era melhor volante do que lateral. Bom, você surgiu bem. Você surgiu no Náutico, né? Foi pro Vasco. Chega no Vasco, tem uma constelação, né? Cheio de estrelas, né? Uhum. Juninho, Diego Souza, quem mais? Fagner. Tinha Juninho, Wendel, Diego Souza, Fagner, Dedé ia muito pra seleção nessa época, Alexandro, Porra, Carlos Alberto, timaço. tinha uma galera, Felipe. E como é que foi essa experiência, cara, de passar pelo Vasco com esse timaço que o Vasco tinha? Quando eu cheguei lá, foi engraçado, né? Eu falo que eu fiquei 2 dias olhando os caras assim no treino, né? Porque eu só via pela TV, assim, né? E de repente eu tava treinando ao lado dos caras. Alguns, né, por uma proximidade, né? Meu empresário na época tinha alguns amigos, né? De Juninho, Juninho me ajudou muito lá. Então, assim, eles conversavam comigo já na chegada, então eu achava bem, bem legal aquilo ali, né? Até eu me adaptar mesmo. E foi uma experiência única, né? Ter a oportunidade de trabalhar com esses jogadores desse nível aí, pra mim foi muito gratificante. Assim, Quem era o técnico lá na época? era Cristóvão Borges. Cristóvão Borges, né? Isso. Pô, imagino que seja um clima muito diferente no vestiário, né? Com esses caras lá, tal, a resenha é outra, porque, pô, os caras são, né, num patamar de jogador, de clube, de conquista muito alto, né? Sim. Você aprende muito, né, Rodrigo? Porque você conviver com jogadores desse nível, que jogaram, né, em níveis mais altos, jogaram na Europa, ou outros que não foram tanto para a Europa, né? Alguns, né? Diego Souza, por exemplo, mas que é um cara, né, que eu vivi poucos dias com ele, porque quando eu cheguei, ele, Fagner, Alan e Rômulo foram vendidos, né? Mas foram alguns dias só, assim. Mas você conviver com esses jogadores no dia a dia, você aprende demais, né? Só observar o que eles fazem, como se comportam, como se preparam, né? Algumas dessas coisas eu aprendi com o amigo de Chiquinho, Juninho, né? Tem 11 anos que eu não tomo refrigerante por causa dele. Ah, é? O que foi que ele fez? Eu fui na casa dele uma vez no Rio, e ele falou que aí só tinha tinha na despensa, tinha um lugar lá, ele falou, pô, Remy, aqui a gente não toma refrigerante, né? Era de tarde, aí tinha na despensa, assim, cheio de suco e tal. Aí eu falei, pô, beleza, se o homem jogou nesse nível aí, não tomou, por que eu vou, né? Aí eu falei, pô, tem que parar. Aí eu segui, aí chegou em dezembro, eu tomava muito refrigerante, né? Aí tive uma ressaca alimentar, assim, de tomar muito refrigerante. Caraca. Foi, aí parei. Refrigerante e carne, né? Aí parei, tem 11 anos já que eu não tomo. Porra. Obrigado, Juninho. Obrigado, Juninho. Fez bem pra minha saúde. Fez bem. E as resenhas, velho? Como é que eram, velho? Nesse tempo?
Tu era mais novo, né? Mais Isso, tímido, mas Quando não a gente participava muito das rodas, não. não, quando a gente é jovem, a gente fica meio de fora, assim, né, Aham. de algumas resenhas. Você fica ali mais, você tem mais resenha com jogadores ali da tua idade, né? Eu tinha Sim. 20 anos na época. Mas tem alguns, assim, quando tinha pressão de torcida, que a torcida iam falar com os jogadores, né? Uma coisa que eu achava muito interessante, assim, que aí era a questão de mentalidade, assim, né? Sim. Como eu vim do Náutico, do Nordeste e tal, e saí do Náutico e fui pro Vasco, hoje não existe mais isso, né? Há 10 anos atrás, quando você ia jogar fora de Recife, no Campeonato Brasileiro, você pensava assim, vamos jogar certinho aqui, né? Vamos sentindo o jogo, de repente a gente, né, faz um gol, ganha, ou empata, já tá bom. E de lá pra cá isso não existe, assim, sabe? A mentalidade era vir onde quer que seja E para vencer ganhar. os jogos, entendeu? Embora Hum. sempre eles comentavam, né, entre eles que é muito difícil jogar em Recife, por exemplo, em Sim. Fortaleza. É difícil jogar por questão de clima, de tudo. Mas assim, essa questão assim eu peguei pra mim, assim, sabe? E essa mentalidade de independente de onde quer que vá jogar pra vencer, porque a exigência também ela é um pouco maior, né? Devido à grandeza e os objetivos do clube no campeonato, sabe? E a torcida, né? Isso, a pressão é Porque maior. a torcida no Nordeste é super apaixonada, né? Impressionante o nível de amor que os torcedores têm pelo clube. Mas talvez pelo Sudeste, né, ter mais Aham. recurso financeiro nos clubes, a cobrança seja muito maior, né? Sim, com certeza. Em relação à paixão, rapaz, tem algumas torcidas assim que eu joguei no Fortaleza, por exemplo, né? O que eles fizeram aí, nos fizeram e continuam Continuam fazendo, fazendo. né? Ao longo desses anos aí é espetacular, assim, né? Eu acho que muito do que, óbvio que o crescimento ele inicia ali no campo, né? Com os resultados no campo, mas eu acho que o propulsor de tudo isso é a torcida, assim, sabe? Eles abraçam tudo e qualquer coisa que o clube faça. E eu acho que essa energia aí, né, de clube e torcida tem feito o Fortaleza ser um diferencial aí no Nordeste. Segundo a Libertadores, né? E esse ano, então, com um orçamento de mais de 200 milhões, é que Aham, tem muita expectativa por lá mesmo. aham. Aí vem cá, tu saiu do Náutico, foi pro Vasco e depois retorna pro Náutico. Por que tu acha que no Vasco tu não conseguiu se firmar e depois por que voltar ao Náutico? Então, essa questão, pouca gente sabe também de como foi isso, né? Eu tava no Náutico e eu fui vendido, né, para o Vasco com 3 anos e meio de contrato. Fui com 3 anos e meio de contrato e o Vasco teria que pagar um valor para o Náutico. Eles Aham. pagaram 50% desse valor e o restante era parcelado. E fiquei sabendo depois de 6 meses que eu tava no Vasco, né, que eles não tinham pago o restante. Então o Náutico me ligou e falou assim, Auremir, a gente quer que você volte. Aí eu falei, não, eu não quero voltar, tô aqui. Aí falou, ó, se você não voltar, a gente vai ter que cobrar o Vasco na justiça e você pode ficar nesse meio do caminho e talvez até ficar sem jogar em alguma devido a essa briga, né, judicial. Aí eu falei, tá, aí ficou No meio que impasse. no impasse e aí eu tive que acionar o Vasco e voltar para o Náutico. Eu tinha um contrato no Vasco, não se fazia necessário voltar, e Uhum. nem eles queriam que eu saísse, e nem eu Uhum. queria sair, mas devido a esse impasse, eu tive que retornar, entendeu? Então, assim, eu retorno ao Náutico em 2013, né? O Náutico estava na Série A ainda, Sim. para cumprir o contrato que eu já tinha, entendeu? Mas assim, a minha saída foi mais por causa desse imbróglio aí jurídico do que qualquer outra coisa. Pois é, e na época não se falou sobre isso, né? Que você Aham. voltou. Falou-se muito pouco, né? Sobre toda Uhum. essa situação e Uhum. tal. E você retorna para o Náutico fez uma campanha terrível, né? Uhum. Na Série A, foi rebaixado, foi pouquíssimos pontos, né? Uhum. E você poderia ter dado continuidade lá se o Vasco tivesse acertado o que Sim, faltava com o Náutico, né? sim. A minha ideia, né, como eu te falei, era ter ficado lá devido a tudo isso que a gente falou. Tinha saído, acho que eu tinha cumprido a minha missão ali no primeiro momento no Náutico, né? Consegui ser negociado.
já estava num clube, acho que nós ficamos em quinto no brasileiro de 12, né? Eu tinha jogado bastante jogos, eu não joguei mais porque eu tive uma lesão também, assim, talvez atrapalhou um pouco. E aí eu retorno e passo por esse campeonato brasileiro aí, que foi um ano que foi muito ruim, né? Aquela mudança ali, Arena Pernambuco, Aflitos, que a gente foi jogar lá, né? Foi um ano difícil, assim, para todos, mas mesmo assim, eu costumo falar, por muito tempo eu sofri muito por causa desse ano. É, mesmo sendo muito difícil, eu joguei bastante jogos, sabe? Eu fui um dos atletas ali que mais atuaram naquele ano. Em 2013, né? Foram quase 40 jogos no ano. Pô, muita coisa. E mesmo sendo difícil, eu tava lá. Então, sofri pra caramba, mas valeu a pena, assim, sabe? Hoje eu tenho muita experiência em algumas situações por causa daquele ano ali que foi muito difícil. Inclusive faz 10 anos esse ano, né? Da Arena Pernambuco. Já faz 10 anos. Faz 2013, Sporting, Náutico e Sporting de Portugal, né? O jogo de... Foi. Você tava nesse jogo ou não? Tava. O gol de Elton de pênalti. Isso, gol de Elton de pênalti. Olha, você faz parte da história, pô. 10 anos da Arena esse ano, né? Isso, passa rápido, né? Putz, passa muito rápido. Nós visitamos aquele estádio, ainda tava em obras e antes de ficar pronto, né? Um ano antes, eu acho. Nós visitamos lá com o Náutico. Muito legal. E você tem uma identificação muito grande com o Náutico. Você é torcedor, você tem esse carinho extra profissional também, não? Tenho carinho pelo Náutico, afinal de contas é o clube que não que me, eu não costumo falar que ele revelou porque eu joguei na base uns dois assim, mas é o primeiro clube que eu joguei profissionalmente, né? Eu tenho muitos amigos lá, reencontrei eles, né, no final de semana passado. Galera do staff ali, eu tenho vários amigos, né, que eu tenho contato até hoje. Você jogou lá pela Copa do Nordeste, né? Isso, tenho contato pessoal da rouparia, tenho um pessoal, né, até, né, Cook, né, o maior ídolo da história do Náutico, é meu amigo. Então, assim, eu tenho muito carinho por tudo que eu vivi ali dentro. Não foi fácil, né, não é fácil você se tornar jogador de um grande clube como o Náutico. E vivi momentos bons, momentos não tão bons, mas assim, o que fica é todo aprendizado que eu tive ao longo desse tempo e todas as pessoas que eu tenho um carinho até hoje, assim. Eu acho que é isso que fica aí. Acompanho o Náutico, não só o Náutico, mas os três grandes ali de Pernambuco. Eu torço para que o nosso futebol esteja sempre no topo ali. E como é que foi tua experiência, Auremi, de jogar fora do país? Você foi para Turquia, jogou em 2 clubes lá, né? Como é que foi essa experiência de passar por lá? Jogou com o Robinho lá, né? Uhum. Como é que foi essa experiência? Eu não tinha muito conhecimento do futebol turco, né? Na ocasião, na época que eu recebi a proposta, a gente via muito falar de Alex, né? Sim. Alex, pra quem não sabe, Alex na Turquia é Pelé. Tem estátua na frente do estádio. Entrevistamos o Alex, inclusive, ele falou sobre isso. Pronto, se você chegar na Turquia e falar que é brasileiro, e se você mencionar alguma coisa relacionada a futebol, eles vão falar Alex de Souza, assim. Eles são apaixonados por ele. E eu cheguei lá na Turquia, um país novo, né? Não conhecia absolutamente nada. Foi 2017. Certo. E assim, eu fiquei apaixonado, sabe? Pelo país, pelo futebol. Eles são muito apaixonados por futebol, assim. É uma coisa... É difícil até explicar, assim, sabe? Eles são muito loucos por futebol. O campeonato lá é um campeonato muito legal, assim, de se jogar pela atmosfera dos torcedores, sabe? Turco. Então foi uma experiência muito boa. Eu gosto muito de lá. Né? Durou 1 ano e 7 meses aí, né? Como você jogou em 2 clubes, né? Isso, eu joguei no primeiro clube, né? Que é o Sivasspor, que foi onde eu... Jogou com o Robinho? Joguei com o Robinho lá, né? E joguei em outro, que era um clube menor que tinha acabado de subir para a primeira divisão, que se chama Erzurumspor. E aí eu joguei nesses 2 clubes. No Erzurum eu fiquei só um pouco mais da metade da temporada ali. Porque na ocasião, eu tive uma proposta do Ceará e minha família teve um problema de saúde e eu optei por retornar naquele momento. E adaptação, cara? E os perrengues que o cara passa lá? Porque a gente só fala da parte boa, né? Mas tem a parte ruim também, a parte que não é fácil, né?
Sim, tem primeiro o idioma, né? O idioma, Aí o idi- é loucura, né? o idioma totalmente diferente, né? Cultura totalmente diferente, né? Um país que tem como sua religião, né, predominantemente, né, Islã, né? Então você vê muita gente, muitas mulheres de burca na rua, muitas mesquitas, né? Eles oram bastante, né, ao longo do Tua dia. esposa foi também? Foi pra lá. E aí? Não, aí era tranquilo, né, pra ela, porque assim, as pessoas também confundem isso devido ao extremismo que tem em outros países, né? Aham. Mas assim, é um país bem tranquilo, se você não é islã, não tem problema nenhum Não tem também. problema, né? Minha esposa não sofreu com isso, né? Aí tem a questão do clima, né, que a cidade que eu morei, que se chama Sivas, é uma das cidades mais frias da Turquia. Inclusive Erzurum também. Erzurum é a primeira e Sivas é a segunda. E é muito frio, assim, sabe? Muito, -10, -15. Afe Então, Maria. assim, eu acho que. E tem jogo. E tem jogo. Tem a questão do idioma, que é o mais difícil. Aí vem o clima, a alimentação, né? Que não é tão fácil encontrar carne de boi, por exemplo, assim, É né? difícil, né? Quando eu chegava no Brasil, rapaz, eu comia todo dia carne, tanto que eu tava com saudade, assim. Mas eu acho que as principais dificuldades iniciais, assim, eram essas. Era o idioma e o clima. Já passou algum perrengue lá, não? De algum acontecimento, alguma situação que aconteceu? Não, de dificuldade não, de perrengue não, assim, de rua. O início era mais para pedir comida, mas acabou que eu aprendi logo, pelo menos o nome das comidas, né? Aprendeu? Aprendi. Já sabia o que gostava e o que não gostava, É, né? aprendi ali o básico para não passar fome, né? Logo de cara. E eu acho que ontem eu tava conversando com um amigo e eu tava contando é, uma experiência que eu tive no aeroporto, né? Eu tava de folga e eles têm Atatürk, é um cara muito importante para o povo turco, né? Fala que foi ele que criou a estratégia para o povo turco vencer a guerra e libertar o país, né, do Império Otomano na ocasião. E eles têm muito respeito por ele. Aí, no dia aí, na hora que do falecimento dele, todos os anos, eles fazem, eu acho, prestam uma homenagem, acho que eles ficam 12 minutos de silêncio, assim, onde eles estiverem no país. E eu me lembro que eu tava no aeroporto na época e tocou uma sirene e de repente eu vi todo mundo parando, assim, sabe, no aeroporto. Todo mundo parando, ficando parado. Em silêncio. É, e minha esposa falando, eu toquei nela, eu falei, rapaz, olha, todo mundo parado, ficou aquele silêncio no aeroporto, sabe? E eu achei muito bonito, assim, sabe? Isso, o respeito, a admiração que ele tem por Ataturk, né? Que tem uma representatividade muito grande ali no Aham. país. Então, eu achei muito bonito, assim, o respeito que ele tem por por Ataturk, né? Foi uma experiência, assim, que me marcou particularmente. Pô, bastante, né? É, Imagine. E que bom que fosse em todo canto assim, né? A memória, o respeito às pessoas que têm grandes feitos, né, na história dos países, enfim. é, É, é importante isso. A memória, às vezes, do brasileiro é curta é, para certas coisas, né? aham, Nós brasileiros, né? Que eu sou brasileiro também. sim. Tá, e você ficou lá, pô, passou esse tempo lá e decidiu voltar. Você falou do problema de saúde e veio para o Ceará, né? Foi um problema de saúde com a tua família que te impulsionou a voltar para o Brasil? Você ainda tinha estrada para trilhar lá? Tinha. Eu costumo falar que você vai aprendendo com o tempo, né, Rodrigo? Na minha cabeça, por eu ter. Eu fiz um bom ano no Sivas, né? No primeiro ano que eu fiquei lá. E daí eu tive algumas situações para permanecer lá e eu escolhi esse clube que eu tava, o Erzurum. Na ocasião, nós não estávamos bem na tabela e minha esposa queria engravidar e tal. E aí eu optei por voltar pro Brasil, né? Tava Aham, longe da família, de todo mundo. Faltavam ainda um pouco mais da metade do campeonato, pouco menos, na verdade. aham, E daí o Ceará ligou, eu botei na balança e também pensei assim: ah, eu vou pro Brasil, mas se der errado, pelo que eu joguei aqui, eu consigo voltar, entendeu? aham. Então foi mais por isso, assim. Optar por voltar naquele momento e na minha cabeça eu pensei que qualquer momento que eu
desejasse, eu teria a possibilidade de voltar e não aconteceu, assim, sabe? Porque você terminou ficando, né? E Aham. seguindo o caminho aqui, né? Isso, é. Que você veio pra jogar Série A, né? Aham. Isso era o atrativo, né? Eu tava com 28, eu acho. Era uma idade boa. O Ceará é um grande clube, né, no Nordeste. Eu acho que era o segundo ano de Série A De deles. Série A. 2019, né? Isso, é. E na minha cabeça eu pensei que viria, né? Poderia jogar e bem, e aí me estabilizar no Campeonato Brasileiro da Série A através do Ceará, né? Acabei jogando pouco, mas assim, não me arrependo não. Foi bom, foi legal também ter voltado e ter tido a oportunidade de passar no Ceará também. Foi um ano difícil pro Ceará, assim, no brasileiro, né? Porque escapou no limite ali, né? Isso, é. E pra mim, particularmente, também, né? Porque eu joguei no Fortaleza. Tem isso. Você jogou no Fortaleza na Série C, né? C15. 2015. Joguei 15 no Fortaleza e voltei no Ceará 4 anos depois. E eu acho que eles têm essa... Eu falo a questão da torcida, assim, né? Aham. Então foi difícil pra mim jogar. Eu joguei pouco e tal. Então essa questão, assim, foi ruim, sabe? Mas foi uma escolha e eu não me arrependo dela, não. Pô. Toda escolha tem o lado bom e o lado ruim, né? Aham. Não tem como ser só bom, né? Se Aham. tivesse, seria muito... Sim, Seria fosse excelente. fácil. Pô, mas você depois trilhou um bom caminho também, né? Porque você saiu de lá nessa situação, foi pro Cuiabá, conseguiu acesso, né, com o Cuiabá e jogou uma Série A pelo Cuiabá, né? Sim. E tem uma identificação com o clube, né, que assim é um clube jovem, né? É um clube meio que não é uma SAF, mas é um clube meio que empresa também. Aham. Tem tudo isso, né, envolvido. O Cuiabá eu não conhecia, né? Quando eu fui pra lá, eu não conhecia assim, não sabia como era lá o clube, né? Em 2019 eu tava no Ceará, que era na Série A, o Cuiabá tava na Série B. E no ano seguinte, 20, né? O treinador na ocasião, né, Marcelo Chamusca, me ligou, já me conhecia. Foi teu treinador no Fortaleza, né? Isso, no Guarani também. No Guarani também. Me ligou e falou, ó, o dono do time, porque antes de vir essas SAFs, o Cuiabá já era um time empresa, né? Sim. E daí ele falou, ó, o dono quer subir o time pra Série A e vai fazer um time bom e assim, eu tô chamando todo mundo assim que eu acho que pode ajudar e tal, e você vai ser um que a gente vai contar e tal. Aí eu, pô, Cuiabá, não sabia como era e fui, né? E graças a Deus, assim, foi um ano muito bom, né? Subimos o time. Foi um ano diferente, né? Que foi o ano da pandemia ali, né? Foi. As dificuldades, né? Peguei Covid e tudo. Pegou, cara? E aí, como é que foi? Passei ali 10, 12 dias, né? Sem poder treinar. Voltei com dificuldade, mas recuperei bem e consegui, né, jogar. E subimos e permaneci por mais um ano, né? E eu acho que por esse espírito aí aventureiro, eu acabei decidindo mudar de clube e sair 2 anos depois de jogar lá, né? Assim, pra gente que olha de fora, a gente vê que é um clube que não tem tanta pressão, né? Uhum. Como os outros que você passou, um Náutico, um Ceará, um Fortaleza, um Vasco. Porque é um clube jovem, né? Um clube de dono, né? Um clube de empresa. E é um clube que, pô, fazendo um comparativo, não chega a ter tanta torcida como tem nesses outros clubes, né? Como é que era lá isso? Então, a pressão externa ela é pequena, né? Porque assim, as pessoas são. É um clube jovem, né? Tem 22, de 22 anos para baixo. Eu acho que o Cuiabá tem 20 a 22 anos. É um clube bem jovem e é uma empresa, né? A pressão ela é mais interna, né? Ali de cobrança do dono, né? Dos diretores do clube, né? Porque é um clube extremamente correto com suas finanças, com tudo. Então existe essa cobrança, mas externa não tem muita cobrança, sabe? Então é uma adaptação diferente, né? Eu gostei muito de jogar lá, gosto muito de lá, tenho muito carinho. Mas é diferente, sim, de jogar no Cuiabá em outro clube. Em muitos clubes, às vezes, os diretores e tal não podem nem cobrar, porque tem problema de salário e tal, né? Infelizmente ainda acontece, né? Graças a Deus está diminuindo, mas ainda acontece. E aí você recebe mais cobrança da torcida, né?
E lá é uma inversão desses papéis, né? Porque os caras pagam em dia, clube de empresa e tal, e não, a torcida não é tão numerosa. É um outro... Alguns clubes aqui no Brasil, mesmo esses com torcida, né? Tive um exemplo agora recente, é o Botafogo. A mentalidade do clube muda quando ela vira uma empresa, né? Você vê o Botafogo no primeiro turno do Brasileiro, passou uma dificuldade absurda e não mudaram o treinador e não fizeram nada. Qualquer outro, se fosse em outras circunstâncias, teriam mudado. Então, assim, quando é uma empresa, os donos fazem as coisas baseado naquilo que eles têm como convicção e eles permanecem. É óbvio que internamente eles cobram, né? Atletas, treinadores, jogadores, staff de maneira geral. Mas, assim, o externo influencia menos do que normalmente teria influência se não fosse uma empresa, entendeu? Com certeza, né? Então, com certeza. Então a gente se adapta a isso aí também. Não é da dificuldade maior, né, Auremi? Não, isso aí é tranquilo. Bom, deixa eu dar uma pausa aqui com a Auremi, que eu quero falar para vocês agora da Bet Nacional. A Bet Nacional é a Bet dos brasileiros. Tá aqui a plataforma da Bet, ó, betnacional.com, o endereço aqui da Bet Nacional para você acessar e ter aqui tudo à sua mão, todas as modalidades esportivas, que são várias modalidades que estão à sua disposição aqui na plataforma da Bet Nacional. E tudo que você pode aqui em relação aos jogos. Se você quiser profetizar em quem vai marcar mais gols, como é que vai ser o jogo, quem vai vencer, se vai ser empate, enfim, quantidade de gols, quem vai marcar primeiro, jogador, tudo isso você tem aqui a possibilidade de fazer sua profecia na Bet Nacional, com essa plataforma que a gente fala, é a mais intuitiva do mercado, betnacional.com, a Bet dos brasileiros, tá aqui, ó, a Bet do Vini Júnior, a Bet do Cast FC. Acesse aí betnacional.com, o endereço da sua sorte, o endereço da sua profecia. Segue aí, se inscreve, se cadastra, dá moral pra gente, coloca nosso código CastFC quando se cadastrar, para que a gente tenha também essa moral aí de vocês, beleza? Seguindo aqui com o Auremi, é um ano que promete muito, Auremi, para vocês, né, aqui no CRB. Um ano que está começando muito bem e que tem uma estrada muito longa pela frente, né? Com um novo técnico que montou a equipe. Você já tinha trabalhado com o Louser? Está sendo a primeira vez? Como é que está esse contato? Nós tínhamos trabalhado juntos no Guarani, mas ele era auxiliar técnico, né, da casa. Então eu conhecia ele assim, mas não ele de treinador mesmo, né? Como primeiro treinador. Então conheço ele, mas ali quando ele ficava mais na parte de auxiliar da casa. Então conheço ele, conheço alguns jogadores também que vieram e trabalharam com ele. A gente tá bem esperançoso aí com esse ano. Tá bem esperançoso, né? Vocês conseguiram montar um time legal, né? Um time bem competitivo, né? Nós temos um time competitivo, assim, que mescla bem experiência com juventude. Então, assim, tem jogadores que fizeram bons campeonatos nos anos anteriores, mas são jovens, ainda tem 24 anos, 23, 25, por aí essa faixa. E tem outros mais que já rodaram um pouco mais, que tiveram conquista na Série B, alguns estavam na Série A. Então, assim, essa mescla e esse resultado imediato, né, de curto prazo que nós estamos tendo hoje, nos deixa esperançoso para o que pode vir para o futuro, né? Como eu te falei, o objetivo do clube. A gente espera que dê aquela liga, né, que se fala muito no futebol. E quem sabe a gente possa estar, não só nesse primeiro semestre, mas até o final do ano aí, colhendo frutos aí desse trabalho. E você reencontrou aqui, acho que não é da tua época, né? O Hereda. Não é, mas... Não começaram juntos. Não. Nem chegaram a jogar juntos. Não. Hereda tem 24, acho. Tem 31. Mas ele é um cara que, logo de imediato, assim, criamos um laço legal, eu concentro com ele. Ah, então, concentro com ele, é um menino do bem, cria lá do Náutico, né? Tem uma história legal, mesmo muito jovem, tem bastante jogos com a camisa do Náutico. Então eu espero que ele consiga ter sucesso aí na carreira junto comigo aqui. Quem é teu grande parceiro hoje do futebol? As amizades legais que você construiu, que você cativa?
Eu tenho alguns. Eu sou um cara de poucos amigos, assim, no sentido de quando eu crio o laço, é um laço verdadeiro, sabe? Aham, Então eu aham. tenho um laço muito grande com o Corrêa, um volante que jogou comigo no Sim, Fortaleza. sim. É um cara tipo de eu frequentar a casa dele, ele a minha, né? O Anderson Conceição, o zagueiro que tá no Vasco hoje, é padrinho do meu filho. É um cara que eu conheci no Cuiabá há 3 anos atrás. Então nós viramos amigos e irmãos, assim. Então, assim, tem esses, tem alguns outros, né? Seria até, né, injusto Aham, falar, aham. mas assim, esses foram os que marcaram mais, né, ao longo da minha vida. Corrêa, joguei com ele tem 8 anos, né? Nos falamos com bastante frequência e o Anderson a gente fala quase todo dia, já há Que 3 anos legal, já que e legal. é algo legal aí que eu quero cultivar o resto da minha vida. Oremi, e o que é que você. Como você se enxerga no futuro agora, no futebol? O que é que você espera da tua profissão e da tua carreira daqui pra frente? Então, Rodrigo, quando se faz 30 anos, né, no futebol, sua cabeça começa a projetar, né? Afinal de contas, eu creio que quando se faz 30 você está mais perto do fim do que do início. Aham, Então, você deve ter ali, sei lá, 7 anos para frente aí, uhum. conseguindo jogar num nível legal. Eu espero fazer o melhor que eu puder fazer, jogar no mais alto nível que eu conseguir, né? Enquanto eu tiver força para assim fazer, sabe? Uhum. Não fico, esse ano vai ser a SRB, no próximo não. Eu vou me dedicando e empregando toda a força e energia que eu tenho no hoje para que eu possa vivenciar o melhor nos anos seguintes, entendeu? Esse é o meu objetivo hoje. Eu não projeto muito, eu quero, sei lá, voltar para a Europa. Não, eu acho que se eu continuar trabalhando bem, fizer as coisas certas e Deus abençoar, eu acho que tudo é possível, sabe? Então Verdade. eu vivo dessa maneira. Você falou uma coisa interessante. Você tem uma projeção de carreira, né? Você tem a noção de que tá mais perto do fim do que do começo, mas você já começa a projetar, a pensar no que fazer depois? É difícil, né, cara? É difícil. É difícil, mas é algo que você tem que fazer, né? Não tem jeito. Né? Não Não, tem não, jeito. não tem É a como. única coisa. Ó, jogador de futebol sabe que o ciclo acaba cedo, né? Infelizmente. Porque Aham, o corpo é o instrumento de trabalho de vocês, né? Então aham. a idade vai chegar e vai chegar, como você falou, uma hora que não vai dar pra jogar no mesmo nível mais, né? Isso, é. Então, eu penso sim, já algumas pessoas falam, né? Ah, Mano, você tem perfil para ser gestor e tal. É, e outros falam, talvez empresário, enfim. Eu acho que eu tenho um perfil, assim, para continuar trabalhando no futebol, talvez na área. Não tenho desejo de ser treinador, mas na área de gerir o clube, assim, né? Eu uhum, acho que o fato de eu ter mudado muito de clube, eu vivenciei várias coisas em vários clubes, né? Então, assim, eu aprendi, cresci muito e conheci muita gente ao longo dessa trajetória uhum. que talvez me credencia a isso. Óbvio que eu tenho que estudar, fazer tudo que todo mundo faz, mas eu acho que eu tenho um perfil, mas não sei se vai ser isso, sabe? Eu acho que 7 anos é muito tempo É, ainda. Eu acho que eu vou ter tempo para definir melhor isso. e para se preparar também para esse momento, né? Isso é. Mas eu acredito que eu tenha perfil assim para trabalhar em gerência de clube, ou talvez até empresário de atleta, sei lá. Mas tem um perfil, não é um sonho. Jogar futebol é o sonho. É o sonho. Trabalhar com outra coisa pós-futebol, aí vai ser sobrevivência mesmo, né? Seguir a vida, eu sou muito jovem quando eu parar de jogar futebol, Pois é. né? Continuar pagando as contas. Faz parte, né? Isso, então tem que trabalhar, né? Mas assim, eu tô bem tranquilo quanto a isso. Eu sei que quando chegar a hora eu vou me preparar bem pra seguir firme aí no que eu desejar fazer. Beleza. E você sempre usa, eu vejo na sua publicação, sempre, quando você saiu do Cuiabá mesmo, você bota Aurema. A galera te chama assim, né? Isso. E botou um tecladinho lá, por quê? É porque lá no Cuiabá, Ah, 2020, né, os caras falavam assim, rapaz,
Aurélio é o nosso carregador de piano. Entendi. Aí eles falavam, e começou com eles isso, né? Uhum. Aurélio é o nosso carregador de piano, assim, pô, ninguém vê, mas ele faz um trabalho ali, né? Começou com um treinador, que era o Alan Aal, comentou isso. Aí os meninos postavam na internet e colocavam o pianinho, né? Aí eu fiquei usando aquilo, Aí era mais no Cuiabá, assim, eu colocava e eles ficavam me zoando. Aí ficou, assim, aí todo lugar que eu vou, aí disse, não, aí é o nosso carregador de piano e tal. Boa. Meu velho, muito obrigado aqui pelo papo, pela conversa. Obrigado aqui por nos receber em Maceió aqui, por ajudar tanta gente aqui do cast. E por sucesso aqui no CRB e na tua trajetória aí, irmão. Obrigado. Valeu, Rodrigo, eu que agradeço, um prazer bater papo aqui contigo, né, que Deus te abençoe, foi Amém. muito prazeroso estar com vocês aqui. Valeu, Auremir, obrigado. Valeu, Rodrigo, um abraço. Meu povo, bom, estamos chegando aqui ao final de mais um papo aqui no Cast FC, sempre lembrando para você se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com teus amigos aí. Tem um canal de cortes aqui também, com vários trechos de entrevistas para você curtir, para você se inscrever também no canal e divulgar o Cast FC, beleza? A gente volta com novidades aí para você em breve. Valeu! A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo. Virar notícia. Correr atrás. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Sem abrir. Aqui é brabeza. Teimosia. Esquece. Aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo. De novo. De novo. E de novo. E sair pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet da tropa. A Bet da Paula, da Luli, do Lucas. A Bet da Ana, do Luiz, a Denise. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros.